Olá pessoal, obrigado por ter aceito o meu convite e estar vindo aqui assistir esse vídeo no qual eu vou falar sobre o meu retorno ao Brasil, minha saída lá do Suriname. É muito interessante e eu deixei de falar no vídeo que eu falei sobre o Suriname, eu vou narrar aqui rapidamente para que você saiba uma outra característica do Suriname. Lá no Suriname, o trânsito funciona com a mão direita, ou seja, o volante dos carros são do lado direito. Então você leva um tempinho até se adaptar, um mês e meio, você já está craque nessa situação. Quais são as dificuldades? O câmbio você tem que mudar com a mão esquerda. Quando você vai dar seta, você acaba ligando o limpador de para-brisa. Quando vai ligar o limpador de para-brisa, está colocando a seta. E no Suriname, aqui a gente usa normalmente dar 2 toques na lâmpada para a pessoa passar. No Suriname, o camarada dá 2 toques com a lâmpada, com a luz do carro e passa. Então, essas coisas, até você se habituar. E eu tenho uma passagem interessante. Do primeiro dia do Suriname, quase que eu sou atropelado. Porque a gente tem o costume de olhar para o lado esquerdo aqui. Lá você tem que olhar para o lado direito que o carro passa na sua frente. Mas eu estava acompanhado do Orivaldo, que era o motorista da Aditância, lá na Embaixada do Brasil, e a hora que eu botei o pé fora da calçada, ele me puxou, né? Graças a Deus ele estava ali. Hoje o Orivaldo não está mais entre nós, faleceu alguns anos após eu ter deixado Suriname. Uma pessoa muito boa. Tem outras histórias com o Orivaldo, que se um dia tiver oportunidade, vou contar para vocês. E aí, nós fomos terminados os 2 anos, a gente é exonerado, e aí eu tive a atribuição de escolher 5 lugares para eu servir. Obrigatoriamente, um deles deveria ser Brasília, porque, via de regra, as pessoas que vêm do exterior, que estavam em funções de nomeados como adidos ou como auxiliares de adidos, acabam retornando para Brasília. Mas eu não queria Brasília, eu estava interessado em voltar aqui para a Baixada. E aí eu fiz as escolhas. De 5 reduziu para 4, porque uma era obrigatória, era Brasília, eu coloquei Brasília na minha 5ª opção. E aí vim escolhendo. Escolhi São Vicente, escolhi São Paulo. Foram mais outras 2 opções que agora me fogem da memória. Mas graças a Deus eles me classificaram aqui no 2º BC, 2º Batalhão de Caçadores em São Vicente. E eu tive a felicidade de pegar a transformação do 2º BC para 2º BIL, 2º Batalhão de Infantaria Leve. Então eu tive essa sorte de ter incorporado no 2º BC e visto a transformação do 2º BC em 2º BIL. Muda a destinação da aplicação da tropa. A título de curiosidade, batalhão de caçadores eram os atiradores de escola. E o 2º BIL, infantaria leve, um batalhão com uma força rápida, de ação rápida. E agora existe uma companhia de profissionais, né, de soldados só profissionais, que é a primeira companhia de fuzileiros, que na época de BC não havia. Bom, chegando aqui ao 2º BC, eu fui designado para ser subtenente da companhia de apoio. Na época lá tinha as pessoas passavam a função e trocavam, né? Trocavam os lugares. E aí eu fui para ser o subtenente da reserva da companhia de apoio. Às vezes eu dou essa engasgada porque eu estou pensando e falando, né? Então estou relembrando os fatos e vou falando. Então desconsidere aí algumas coisas, porque eu puxo pela memória e vou falando, tentando colocar uma sequência e tentando sintetizar, porque vocês já viram nos meus vídeos anteriores que às vezes ele se alonga demais e tem que ser dividido, né? O YouTube não consegue mandar vídeo acima de 12 minutos, porque é gratuito, eu estou fazendo o YouTube gratuito. Então, voltando ao que eu estava dizendo, na época era o Coronel Alegria, e fui designado para
subtenente da companhia de apoio. Quando o coronel Alegria passou o comando ao coronel Pouzin, e eu estava na reserva, o coronel Pouzin disse para que eu fosse colocado, como eu tinha estado no exterior, seria melhor para ele que eu estivesse na comunicação social. Aí me transferiram para comunicação social e eu comecei a desenvolver meu trabalho na comunicação social do segundo BIL. Passados aí, logo quando nós chegamos aqui, minha esposa e a minha filha, eu estava procurando um concurso para minha filha que era formada em Direito, e aí eu estava sendo aberto aqui o campo da Unifesp. E aí a Unifesp tinha lá algumas funções. Eu coloquei a minha filha que estava fazendo Direito para fazer o concurso de auxiliar administrativo. E a minha esposa, que é formada em português e inglês, tinha um cargo de secretário executivo. Aí ela não estava preparando para concurso nem nada, eu falei, ó, eu vou te inscrever. Ela falou, não vai me inscrever. Eu falei, não, vou te inscrever sim. Inscrevi minha esposa e minha filha. Resumo rapidinho, a minha filha não passou, a minha esposa passou em 6º lugar, e eram 4 vagas. Aí, pô, tá vendo, se eu tivesse me preparado, falei, calma, que alguém pode desistir e você ser chamada. Mas é que era para ser dela a vaga. Logo em seguida, ninguém desistiu, mas abriram mais 2 vagas e ela foi chamada e até hoje está na Unifesp, trabalhando na Unifesp. Minha filha, que não tinha passado no concurso, passou em outro concurso, no PROCON, depois veio para a Casa do Menor num outro concurso e logo em seguida passou para delegada, né? Então hoje ela comanda a DIG de Itanhaém, a doutora Evelyn. E por sinal, ela fez a universidade, estudou no Santa Cecília, né? Eu contei lá atrás, falei para vocês que ela teve que voltar para cá, porque não tinha como estudar no Suriname, e ela veio e ficou com meus sogros aqui, meu sogro e minha sogra, né? Estou falando que eu estou falando, às vezes a cabeça vai mais rápido do que a forma de falar, então vocês dão um desconto aí em algumas coisas, porque a memória vai puxando e a gente vai falando, né? E depois disso, como minha esposa passou no concurso e eu estava aqui no 2º BIL, e já era 2º tenente, fui promovido a 2º tenente, fiz o meu juramento, o meu compromisso ao 1º posto ali no 2º BIL, e como a minha esposa passou, eu falei, bom, agora talvez valha a pena eu aceitar a delegacia de Santos. Por quê? Naquela época a gente podia ficar delegado vários anos. E aí eu conversando com a esposa, falei, olha, vamos fazer o seguinte, então nós não vamos mudar mais. Eu vou aceitar a delegacia de Santos, que ficou vaga, e aí nós ficamos aqui até eu passar para a reserva. E tranquilamente você fica na universidade aí, sem problema nenhum. Aí aceitei ser nomeado para a delegacia de Santos. Ocorre que depois do meu 1º ano na delegacia, houve uma mudança na legislação e a função de delegado só poderia ser desenvolvida por 3 anos. Aí você já pode imaginar o que aconteceu, né? Quando chegou no meu 3º ano, aí eu tive que escolher 12 lugares. Mas eu ainda vou comentar isso aqui ou num próximo vídeo, a minha função de delegado. Talvez eu até emende essas 2 histórias, porque no 2º BIL eu trabalhei em 2 funções. Fui subtenente da companhia de apoio, logo em seguida fui uma época adjunto da fiscalização administrativa, para depois ser puxado para a comunicação social pelo coronel Pouzin, hoje general Pouzin, né? E está comandando a 4ª região em Minas. Saindo aqui do 2º BIL e assumindo a delegacia, o meu trabalho passou a ser de coordenação dos 9 municípios existentes aqui na Baixada Santista, da região metropolitana. Ou seja, aqui a gente tinha São Vicente, Santos, Cubatão, aí vai Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, e no litoral norte, Bertioga,
Guarujá e Bertioga. Então são os 9 municípios que fazem parte da região metropolitana da Baixada. Naquela época, a gente tentou desmistificar várias coisas, né? Porque as pessoas chegavam assim, os meninos, os jovens, se apresentando, aí dizia assim, não, eu não quero servir, eu quero servir, porque se eu disser que não quero servir, vão me colocar obrigatoriamente. Isso é uma lenda. Se isso existiu algum dia, deve ter sido lá nos idos de 40, porque desde que eu entrei como soldado, já não tinha essa invenção que as pessoas dizem, olha, se você disser que não quer servir, vai servir obrigatoriamente. Então eu tentei desmistificar isso em todos os lugares onde eu passei. E logo em seguida também nós temos o tiro de guerra em Peruíbe, que também faz parte das atribuições do delegado de serviço militar. É uma função de bastante responsabilidade. Todas as juntas têm um secretário, que são subordinados à prefeitura e ao delegado, na função de alistamento militar. Hoje em dia, isso está modificando, porque o alistamento militar está sendo feito diretamente pelo jovem na internet. E aí vai consultando as situações em que vai passando, onde ele tem que ir, tudo feito pela internet. E aí, o que aconteceu? No meu terceiro ano, tive que escolher 12 lugares. Como a minha esposa tinha passado e estava trabalhando na Universidade Federal, eu falei, bom, então, para ela não mudar de órgão, porque para acompanhar o cônjuge, a pessoa tem direito a trabalhar em qualquer órgão federal, sem problema nenhum, para evitar a separação de corpos. Então ela poderia trabalhar onde eu tivesse, o INSS, qualquer outro lugar para poder desenvolver a função. Seria cedida, emprestada para esse outro órgão. Mas eu tomei o cuidado de escolher lugares onde tinha Universidade Federal. Eu escolhi 12 lugares. E escolhi nesses lugares fronteira, porque era a única coisa que faltava na minha carreira que eu não tinha passado ainda no Brasil, né? Porque passei por vários lugares, vários estados e não tinha estado em fronteira. Aí escolhi 12 lugares em fronteiras e eu tive uma grande sorte de ter sido colocado em Corumbá, que era a minha terceira opção. A terceira opção me persegue, né? Então foi colocado lá em Corumbá. Mas essa história vai ficar para o próximo vídeo, para que a gente não se alongue demais. Obrigado pela paciência até aqui e aguardem o próximo vídeo.